Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. O início da Babilônia, Nimrod, o primeiro tipo do anticristo, a confusão das línguas, a mistura de Cã e Jafé, Babel, a confusão de língua e de etnia, não somente de linguagem, mas de cultura. Babel, a confusão de língua e de etnia, não somente de linguagem, mas de cultura. Muitos confundem a repetição das palavras língua e fala. Para a língua, o idioma, e para a fala, o sotaque. Mas é o mistério maior para a língua, a forma de se comunicar sistematicamente, pois tinham a mesma cultura, a mesma pele, os mesmos hábitos e os mesmos costumes. Por isso a tradução certa para a mesma fala é etnia, que significa grupo de indivíduos biológica e culturalmente homogêneo, conjunto de indivíduos unidos por características somáticas, culturais e linguísticas comuns. Por isso, quando Deus confundiu ali a sua linguagem, também confundiu a sua etnia, e isto inclui língua, cultura, cor da pele, e para isso houve uma intervenção do Criador nas mudanças físicas e biológicas. Isto explica o aparecimento de multiformes tipos de raças na face da terra, depois do dilúvio, tais como os negros, os brancos, os mestiços e os amarelos. Gênesis capítulo 11, verso 1. Ora, toda a terra tinha uma só etnia e um mesmo idioma. O berço do vinho e da prostituição dos reis da terra, a casa da mulher do Efã. Gênesis capítulo 11, verso 2. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um profundo vale na terra de Sinar, e ali habitaram. O centro de controle do Nimrod daqueles dias. Gênesis capítulo 11, verso 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimamo-los bem. Os tijolos lhes serviram como pedras e o betume como argamassa. Não é de hoje que o homem pede uma liderança mundial para controle. Nimrod estava por trás disso. Ele foi primeiro anticristo e absoluto rebelde contra a palavra de Deus. Babel é o berço dos Nabucodonosores, dos poderes imperadores da terra. A planície de Sinar foi uma propiciação para a edificação de suas pirâmides satânicas, de oferecimentos de holocaustos humanos para o mundo das trevas em rebelião contra Deus. Gênesis 11, 3, 4. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma pirâmide, cujo cume concorra com o céu, e façamos-nos um nome famoso, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O nome que eles queriam celebrar é o nome de um homem-deus. O mesmo objetivo do anticristo futuro. Gênesis 10, 8. Cuxê também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro poderoso conquistador na terra, o primeiro anticristo, com o mesmo espírito de Caim e dos filhos de Caim, cheios de violência e conquistas. Ele saiu pelas famílias a fim de convergi-las para uma grande rebelião em Babel. A ordem de Deus era encher a terra, e ele queria ajuntá-las num só lugar para seu governo. Gênesis 10, 9. Ele era descobridor, rebelde diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, descobridor, rebelde diante do Senhor. A rebelião estava nele, pois era endemoniado.
e fazia parte das gerações que haviam nascido a partir da mescla em jugo desigual dos filhos dos poderosos e dos filhos dos homens. Veja no comentário de Gênesis 6, do 1 ao 5, como apareceram na terra os primeiros endemoniados. Gênesis 10:10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 11, verso 4. Disseram mais: edifiquem-nos para nós uma cidade de uma pirâmide cujo cume chegue até os céus. Façamo-nos um nome famoso para que não sejamos dispersos sobre a face da terra. Deus está no controle, o poder da unidade quando os homens se unem, mas os homens voltarão a edificar Babel. Gênesis capítulo 11, verso 5. Então desceu o Senhor Jeová para ver a cidade e a pirâmide que os filhos dos homens edificavam. A rebelião dos filhos de Caim, dos filhos de Cã, e a liderança de Nimrod, um tipo do poder da unidade dos homens segundo a opinião divina. Gênesis capítulo 11, verso 6. E disse: eis que o povo é um em todos, tem uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora haverá alguma restrição para tudo o que eles intentarem fazer? A unidade da divindade, a alma da divindade, Deus está falando no plural. Vejamos por que temos 3 almas em um só espírito, para um só corpo. A alma da divindade é uma frase incorreta. Na verdade, há o espírito da divindade e almas da divindade. Textos que falam que Deus tem textos que falam de Deus como alma. Letra A, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Letra B, Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Letra C, Amós 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios, porque por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. Letra D, Salmos 11:5. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Textos que falam de Deus como Espírito. Letra A, João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. Letra B, 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Letra C, Atos 17:29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Textos que falam que Deus tem corpo. Letra A, João 1 e 2, 14 e 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Letra B, Filipenses 2:5-8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
coisa a que se devia aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. A divindade é composta de 3 pessoas, por isso são 3 almas, a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. São 3 almas, um só Espírito, em um só corpo, que é o corpo glorificado que recebeu o Filho, o corpo da encarnação e da ressurreição. O Filho dos 3 detém o corpo, o Espírito é o dos 3, mas não são os 3, ele é uma alma individual como os demais. Gênesis capítulo 11, verso 7. Agora desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não se entendam entre si. Gênesis capítulo 11, verso 8. Assim o Senhor Jeová os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor Jeová a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Deus se volta para as gerações de Sem. As gerações de Sem, o segredo era gerar com 100 anos, mas ninguém alcançou a obediência de Sem. O tempo mínimo do serviço aos pais era 100 anos. Veja Gênesis 5. Arfaxade aprende com Noé e seus ancestrais. Gênesis capítulo 11, verso 10. Estas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou a Arfaxade, que significa brotando, 2 anos depois do dilúvio. Dons, vocação e chamado. Quantos anos tinha Sem quando gerou Arfaxade? 100. Ele era o primeiro primícias de determinação divina. Lembre-se que Satanás quer matar a semente da mulher, Gênesis 3,15. Depois soube escondê-la bem. Sem gerou com 100 anos, mas veja que para alcançar a promessa era necessário gerar no tempo certo, e o tempo certo era 100 anos. Isto que houve está claro diante de nossos olhos, estava oculto para eles. Como também nossa base nos está escondida, porque tudo é por fé e não por vista. Esperar o tempo da vista não é fácil, vem quando não temos sinal de vida. Quando não se menstrua mais, quando não se produz óvulos, quando Abraão já está velho. Gênesis capítulo 11, verso 11. E viveu Sem, que significa rocha, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade baixa o limite da geração, 35 anos. Gênesis capítulo 11, verso 12. Arfaxade, que significa brotando, viveu 35 anos e gerou a Selá. Gênesis capítulo 11, verso 13. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, que significa broto, 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá baixa o limite da geração, 30 anos. Gênesis capítulo 11, verso 14. Selá viveu 30 anos e gerou a Eber, região da Além, o significado. Gênesis capítulo 11, verso 15. Viveu Selá depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber baixa o limite da geração, 34 anos. Gênesis capítulo 11, verso 16. Eber viveu 34 anos e gerou a Peleg.
Gênesis capítulo 11, verso 17. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, que significa divisão, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg baixa o limite da geração para 30 anos. Gênesis capítulo 11, verso 18. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Gênesis capítulo 11, verso 19. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, que significa amigo, 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu baixa o limite da geração para 32 anos. Gênesis capítulo 11, verso 20. Reu viveu 32 anos e gerou a Serugue, que significa chamado. Gênesis capítulo 11, verso 21. Viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serugue baixa o limite da geração para 30 anos. Gênesis capítulo 11, verso 22. Serugue viveu 30 anos e gerou a Naor, que significa soprador. Gênesis capítulo 11, verso 23. Viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor baixa o limite da geração para 29 anos. Gênesis 11, 24. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá, que significa fragrância. Gênesis capítulo 11, verso 25. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá sobe o limite da geração para 70 anos. Abraão voltará a subir o limite original para 100 anos, gerando Isaque com 100 anos. Gênesis 21, 5. Gênesis capítulo 11, verso 26. Tera viveu 70 anos e gerou a Arã, que significa cantar. A Naor e Abraão, pai exaltado. Gênesis, a Naor e Abrão, que significa pai exaltado. Vou repetir. Gênesis capítulo 11, verso 26. Tera viveu 70 anos e gerou a Arã, que significa cantar. A Naor e a Abrão, que significa pai exaltado. Gênesis capítulo 11, verso 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Arã, que significa cantar, e Arã gerou a Ló, a Naor e a Abrão. Gênesis capítulo 11, verso 28. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. A base de 3 famílias que mudarão a história de seus dias: Abraão, Ló e Naor. Gênesis capítulo 11, verso 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, que significa conselho, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca, que significa discernimento. Gênesis capítulo 11, verso 30. Sarai, que significa contenciosa, foi estéril, não tinha filhos. Terá deu os primeiros passos de fé 2 vezes. Gênesis capítulo 11, verso 31. Tomou Tera a Abrão, seu filho Eló, e Aló, que significa véu, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Gênesis capítulo 11, verso 32. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã.